advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? Your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time. Surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. Se você está utilizando algum serviço e não está pagando por ele, isso significa que você é o produto. Já ouviu isso, né? Pois é. E é por isso que hoje eu vou falar sobre política de privacidade, documento importantíssimo ao processo de adequação LGPD e também importante para você, usuário, que compartilha e tem dados pessoais tratados por sites, empresas e demais controladores. Se você tem alguma dúvida sobre o que é a política de privacidade e a importância dela para você, fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Compliance+. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. A pauta de hoje é política de privacidade de dados pessoais. Eu quero aproveitar para convidá-la a se inscrever no meu canal. Hoje eu tenho certeza que o tema será muito útil para você ou para a sua empresa. Então, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito bem, meus amigos, hoje nós iremos falar então sobre política de privacidade. Política de privacidade é um documento muito importante que tem um papel fundamental no processo de adequação à LGPD. Eu quero ressaltar desde já que a política de privacidade ela precisa ser personalizada. Então, a organização precisa ter o cuidado com as políticas de privacidade que são ofertadas na internet de forma automática ou até mesmo copiadas e coladas. Porque a gente vai ver em seguida que é preciso algumas etapas para a elaboração dessa política de privacidade. Então, esse documento ele precisa ser um documento que deverá ser elaborado pela própria organização com base em levantamentos e análise de dados, ok? Antes da gente falar sobre política de privacidade propriamente dita, eu queria aqui destacar a diferença entre três documentos que são comumente confundidos. A gente tem aqui o termo de uso, a política de privacidade e a política de segurança da informação. Esses documentos eles são ou possuem objetivos distintos, apesar de convergirem para um objetivo geral similar. Então, o termo de uso ele é diferente da política de privacidade, que por sua vez também é diferente da política de segurança. O que ocorre é que muitos websites, organizações acabam integrando a política de privacidade ao termo de uso, principalmente quando as operações não são tão complexas, mas são documentos distintos com finalidades distintas. Então, o termo de uso ele é basicamente um contrato de adesão. Um contrato de adesão onde a organização, no caso o controlador, estabelece as regras de uso daquele serviço que está sendo ofertado para aquele usuário ou cliente. Então, o termo de uso tem esta finalidade. Já a política de privacidade, ela tem que ser um documento que dá a transparência devida para o titular dos dados em relação ao tratamento dos dados pessoais. Então, o objetivo aqui da política de privacidade é dar transparência ao tratamento de dados pessoais. Já a minha política de segurança da informação, ela tem um objetivo de ser um instrumento de prevenção que está diretamente relacionado à proteção dos dados. Então, o meu objetivo aqui é a proteção dos dados. Não só os dados pessoais, mas também os dados organizacionais. Então, a política de segurança acaba sendo mais ampla,
e ela envolve toda a organização, todos os setores da organização visando a proteção dos dados. E ela normalmente é estruturada em forma de diretrizes ou política principal, em normas e em procedimentos. Essas diretrizes, elas são desdobradas em normas, onde há um detalhamento maior dessa diretriz. E quando há necessidade, um detalhamento ainda maior, convertendo a mesma em procedimentos. Então a estrutura da política de segurança ela é um pouco mais complexa e mais abrangente do que a política de privacidade e tem objetivos naturalmente distintos, mas que convergem para um objetivo comum. Então é bom que se saiba a diferença entre esses três documentos que acabam fazendo parte do programa de adequação à LGPD. Então, entrando aqui na política de privacidade, conforme eu falei inicialmente, a política precisa ser personalizada. E por quê? Simples. Essa política ela precisa estar alinhada a diversos elementos, como, por exemplo, a legislação que orbita aquele negócio. Então, se eu tenho um negócio na área de saúde, no comércio varejista, na indústria, eu tenho uma legislação específica que orbita aquele negócio e que precisa ser considerada para a elaboração dessa política de privacidade. Então, essa política de privacidade ela precisa estar alinhada a essa legislação que orbita o negócio, assim como a legislação que versa sobre proteção de dados pessoais. No caso aqui, temos a LGPD, que é a nossa pauta. Eu tenho ainda que garantir o alinhamento dessa política de privacidade às minhas políticas internas. Então, eu tenho como exemplo aqui as minhas políticas de compliance, que são várias. Eu tenho aqui outras políticas internas, dependendo do negócio, que precisam ser consideradas, conhecidas nessa política de privacidade, porque ela não pode violar nenhuma dessas políticas internas. E para que eu possa elaborar essa política de privacidade de forma adequada, eu preciso também realizar o data mapping, ou seja, eu preciso conhecer os dados que eu vou realizar esse tratamento e, portanto, o data mapping é uma etapa importantíssima para a elaboração da política. Então, eu tenho o data mapping e isso vale tanto para empresas online quanto para empresas offline. Entendo que a política de privacidade ela pode apoiar um negócio na internet, como também serviços que são ofertados na forma presencial física. Então, a política de privacidade ela não é uma política exclusiva para negócios online, que fique claro isso. E após conhecer esses dados, realizar o mapeamento desses dados, eu preciso fazer a análise de risco desses dados para saber e identificar quais dados estão submetidos a riscos para o titular, assim como para as operações da empresa. Então, o resultado da análise de risco também deverá ser considerada para a elaboração dessa política de privacidade. Então, observem que quando eu realizo ou eu elaboro uma política de privacidade com base em softwares que realizam a automação desse documento, ou quando eu copio e colo uma política de privacidade de uma outra organização, eu sofro um risco em potencial de violar a LGPD. Porque imaginem que eu tenha uma operação na prática, no mundo real, que não está sustentada por essa política de privacidade. Nesse caso, eu já tenho uma violação da LGPD, inclusive do princípio da boa-fé objetiva, que está aí amarrada, alinhada à legislação. Então, observarem os cuidados que precisam ser tomados para elaborar essa política. Eu trouxe aqui uma estrutura sugerida, tá? Para que vocês possam
nortear a elaboração da política de privacidade da empresa de vocês. Então eu tenho aqui no item 1 a introdução. Então, como qualquer documento, eu preciso fazer uma introdução, contextualizar a minha empresa, contextualizar a importância que essa empresa dá ao tratamento e à privacidade dos dados de seus clientes. Então aqui é o espaço onde vocês irão elaborar esse texto. No item 2 eu tenho o tratamento, eu destaquei em vermelho por ser um tópico muito importante, onde você precisará informar quais são os dados que serão coletados para fins de tratamento, quais são os tipos de operações realizadas sobre esses dados, inclusive destacando se esses dados são processados de forma automática, ou seja, se eu tenho algum procedimento automatizado no tratamento desses dados, desde a coleta até a eliminação, visto que a própria LGPD traz uma importância muito grande para esse tipo de tratamento e, portanto, você precisa dar total transparência para o titular dos dados nesse quesito. Eu tenho aqui as finalidades que foram identificadas em etapas anteriores, então você já começa a perceber aqui que a política de privacidade ela passa por critérios. Então esses critérios que vão nortear a elaboração desse documento. Então essas finalidades em etapa anterior já deverão ser identificadas, estabelecidas para os dados que foram coletados, assim como a própria base legal que foi sustentada para o tratamento. Lembrando também que dentro desse tópico eu preciso respeitar os princípios da LGPD. Então eu tenho lá a necessidade, a finalidade, a adequação, a prevenção, a segurança, a responsabilização, a prestação de contas, e não posso esquecer também da boa-fé. Então toda a elaboração desse documento precisa estar alinhado aos princípios da LGPD. No item 3, eu tenho aqui o destaque para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, já que ele trata de dados sensíveis, conforme estabelecido pela LGPD, e precisa ter aí um campo em destaque para demonstrar que tipos de dados são coletados, qual é o tipo de tratamento. Inclusive, caso você não realize nenhum tipo de tratamento com dados de crianças e adolescentes, eu aconselho que você ainda assim mantenha esse campo indicando que não há a realização ou tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, pelo menos não de forma consciente. Eu tenho o item 4, também importante, destacado aqui em vermelho, que diz respeito ao compartilhamento dos dados que você coletou e que está tratando. Então, muitas vezes é necessário compartilhar esses dados com terceiros, com operadores, com parceiros de negócio, ou inclusive com finalidades secundárias. Então, é preciso dar a transparência total para o usuário de que os dados que foram coletados estão sendo compartilhados com terceiros, inclusive identificando qual é a finalidade e a base legal que sustenta esse compartilhamento. Ok? E essa retenção de dados também precisa estar estabelecida, que é o tempo pelo qual você irá utilizar esses dados ou tratar esses dados, com base na finalidade e na base legal que foi selecionada. Eu tenho o item 5, que fala sobre transferências internacionais de dados. Não é muito comum que grande parte das empresas realizem essa transferência, mas caso você não realize essa transferência, ainda assim eu indico que você mantenha esse campo e no seu texto você indique que a empresa não realiza nenhum tipo de transferência internacional. Eu tenho o item 6, que fala sobre o website de terceiros. Se você mantém link em seu website para terceiros, se você mantém propagandas, é importante porque tem muitos cookies de terceiros que são armazenados no dispositivo do seu cliente. Então é interessante que você indique quais são os websites parceiros
e quais são aqueles que você mantém link ou propagandas no seu portal. Eu tenho aqui o item 7, que fala da política de cookies, e esse item também está destacado em vermelho por ser muito importante no que diz respeito ao LGPD, principalmente porque os cookies eles permitem acesso a um conjunto de dados pessoais importantes que possuem valor para o cliente e, portanto, precisam de uma atenção especial. No caso de você ter uma política de cookies muito complexa, eu recomendo que você tenha uma política em separado. Do contrário, você pode manter essa política junto com a política de privacidade. Caso você tenha alguma dúvida sobre cookies e sobre as necessidades de adequação dos cookies em relação à LGPD, eu te aconselho a assistir o meu vídeo que fala sobre cookies. Foi o meu último vídeo no canal e eu vou deixar aqui a indicação acima no card. Eu tenho o item 8 que fala sobre políticas anti-spam, já que todo o marketing, hoje ele está baseado em envio de e-mails. É interessante que você coloque o posicionamento da sua organização neste documento no que se relaciona ao comportamento ou à dinâmica de envio de e-mails, deixando claro que a empresa não compartilha com práticas de spam. Isso é importante para o seu usuário ou o seu cliente. Tá? Eu tenho o item 9 com a segurança dos dados. Então, aquela etapa onde foi feita a análise de risco, ela vai ser uma etapa muito importante para estabelecer os controles adequados para a proteção dos dados pessoais, e essa proteção, esses controles, eles vão ser inseridos nesse documento, indicando para o seu cliente ou para o seu usuário que os controles foram estabelecidos com base em um processo formal, um processo criterioso e, portanto, dando aí credibilidade à segurança dos dados que você está realizando para o titular dos dados, em relação ao seu conjunto de dados mantidos pela empresa. Eu tenho aqui o item 10, que fala sobre o término do tratamento dos dados. Então, aquela retenção vai agora se desdobrar na indicação do término do tratamento, com relação às finalidades que foram definidas para o tratamento desses dados. Então, esse campo aqui você vai destacar qual é a temporalidade de utilização, de tratamento dos dados daquele titular. Eu tenho aqui o item 11, que fala sobre os direitos do titular. Você precisa, nessa política, inserir todos os direitos do titular para que fique claro, transparente para ele quais são os direitos que ele tem sobre os dados que estão sendo mantidos e tratados pela sua organização. Eu tenho aqui o item 12, que fala sobre a ouvidoria de privacidade de dados pessoais. Aqui você vai ter que descrever quem é o encarregado de proteção de dados, o famoso DPO. Você vai precisar descrever o contato ou canal pelo qual o titular poderá utilizar para fazer contato com esse DPO. Tem que inserir também o canal da ANPD, e deixando claro que o usuário poderá fazer uso da ouvidoria da ANPD. Então, tudo isso está previsto e faz parte de uma política de privacidade bem elaborada. Eu tenho aqui o item 13, que é a indicação da atualização dessa política, já que essa política ela tem que refletir a realidade, e a realidade é dinâmica. Portanto, qualquer mudança no que tange à oferta de serviços, na inclusão de novos dados pessoais, isso precisa fazer parte de uma nova versão de política de privacidade, e você precisa inclusive inserir aqui como você vai informar esse titular sobre as atualizações dessa política. E por último, eu tenho aqui as referências. Como qualquer documento bem construído, você precisa citar as referências que você utilizou. Então aqui vão entrar as normas, a legislação,
as políticas internas da sua organização, documentos de boas práticas que você tenha utilizado para a elaboração dessa política, e isso traz credibilidade à sua política, demonstra para o seu cliente, para o seu usuário, que essa política ela foi construída de forma personalizada e baseada em critérios profissionais. Então isso traz aqui bastante credibilidade da sua política, demonstrando que ela não foi copiada e colada ou não foi gerada de forma automática por muitos websites que fornecem esse tipo de serviço. Senhores, isso que eu queria apresentar para vocês, eu espero que seja útil, né, para a elaboração das suas políticas de privacidade. Então eu fico por aqui, um forte abraço, saúde a todos.